Ela queria ser advogada, mas foi descoberta dançando numa discoteca da Alemanha. Cláudia Schiffer, uma das modelos mais bem pagas do mundo. Almanac, neste sábado, 00:30. A greve dos caminhoneiros. Por que dependemos tanto dos caminhões? E a crise comercial entre Brasil e Argentina. Temas do Globo News Painel, com Ernesto Palha, neste sábado, 23h. A mãe foi guerrilheira, o pai, um nome que entrou para a história. Ela escolheu a medicina, a trajetória, as lembranças e os sonhos de uma cubana. Aleida Guevara Marte, a filha de Che Guevara. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 21h30. Aqui, você não é telespectador, é testemunha. Seminário em São Paulo, na próxima terça-feira, dia 3, vai discutir a participação do Brasil na rodada global do comércio agrícola mundial. Com a participação também do Itamaraty, do governo do estado, todo o setor privado brasileiro vai definir a sua posição para essa grande negociação que começa em novembro nos Estados Unidos. Espaço Aberto, com Joelmir Betting, neste domingo, 21h30. Boa noite. Você acredita que os alimentos podem curar? Frutas, verduras, legumes e seus segredos? Será mesmo verdade que berinjela reduz colesterol? Que tomate pode impedir o aparecimento do câncer? Que a dieta saudável nos garante uma vida mais longa? E as doenças do coração podem ser evitadas? No Globo Repórter de hoje, as novas descobertas sobre o poder dos alimentos. Afinal, por que a medicina está tão interessada em investigar cada elemento, cada substância encontrada na nossa comida? Seu João não é nenhum atleta, mas o dia dele começa sempre com uma caminhada. Há 17 anos, ele teve um infarto. Hoje carrega no peito 6 pontes de safena. Depois da cirurgia, nunca tomou remédios para baixar o colesterol, que chegava a 320. O normal é cerca de 200. Seu João é industrial. O que não falta na vida dele é estresse. Mas esse homem, tão disciplinado no trabalho e nas caminhadas, vive longe das dietas. O que tiver eu como. Geralmente queijo, presunto, mussarela. Pão, mas não abuso muito. Pão normal, mas também não abuso demais, né? O segredo de seu João? 1,5 litro de chá de berinjela todos os dias. São 2 berinjelas, fatiada, mais ou menos 1,5 litro de água. Ferve, deixa infusão, depois é coar, espremer e tá pronto. O resultado surpreendeu até o médico. Aparentemente, não houve deposição desse colesterol dentro das artérias, é um efeito protetor. No caso dele, nós temos a vantagem de acompanhá-lo há mais de 17 anos, 18 anos, e temos também a história de ele não tomar nenhum composto para baixar o colesterol. A substância que parece proteger seu João brota nestes arbustos. Primeiro, surge uma pequena flor. Aqui, a flor, depois vai sair essa pestaninha aqui, e aqui dentro
Tá o frutinho da berinjela aí. Em 3 semanas, o fruto cresce e já pode ser colhido. No ano passado, seu Roberto teve que aumentar a produção. Tudo porque alguns estudos divulgados diziam que ela, a berinjela, ajudava a baixar o colesterol. O ano passado estava em quanto o preço? Ah, estava R$2 a caixa, chegou até R$15 a caixa com esse movimento do colesterol. O poder da berinjela contra o colesterol foi testado no Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu. Os cientistas escolheram um grupo de coelhos. Primeiro, eles comeram uma ração rica em gema de ovos. O colesterol, que normalmente é 50, chegou a 350. Aí começou o tratamento com a berinjela. Em 6 meses, o colesterol baixou 30%. Mas o que tem aqui na berinjela, então, que provoca a redução de colesterol? Até o momento não sabemos. O princípio ativo que provoca a redução do nível plasmático de colesterol não sabemos. Que deve ter algum agente redutor, com certeza. O fato de funcionar com os coelhos significa que automaticamente vai funcionar com os seres humanos? Eu acredito que funcione, porque nós partimos das informações da população, que realmente a berinjela estava reduzindo os níveis de colesterol. E foi o motivo pelo qual nós trouxemos para uma pesquisa em laboratório. Este médico do Instituto do Coração, em São Paulo, testou a berinjela em 19 pacientes. Durante 3 semanas, eles tomaram extrato de berinjela com suco de laranja, mas o colesterol não baixou. Isso significa o quê? Vocês já concluíram que não serve ou ainda estão pesquisando? Isso é um indício muito forte de que talvez não haja eficácia, de que a berinjela talvez não funcione. Mas nós precisamos de uma resposta definitiva. Já estamos na metade de um segundo estudo, onde nós vamos analisar isso por 6 semanas, um período maior, em indivíduos com realmente colesterol mais alto e que precisariam de algum tipo de intervenção. A ciência ainda duvida, mas o caso de seu João convenceu mesmo o médico dele. Doutor, algumas pesquisas dizem que não há conclusão possível ainda em relação à berinjela com os seres humanos, né? Exato, mas se nós nos lembrarmos da literatura árabe, principalmente, isso já era tudo preconizado há milênios atrás. Então, os árabes já preconizavam o uso da couve-flor, o uso da alcachofra e o uso da berinjela. Nas últimas décadas, a medicina avançou muito. Não param de surgir novos remédios para tratar todo tipo de doença. Só que o esforço hoje não é apenas para curar, mas principalmente para evitar que as doenças apareçam. Nesse caso, o cenário muda. Em vez da farmácia, o caminho passa aqui pelas frutas, verduras e legumes. Investir na alimentação, pensando na saúde, é uma ideia cada vez mais aceita, inclusive pelos cientistas. Estaria próximo o dia em que os alimentos vão substituir os remédios? As pesquisas avançam, mas o Brasil regride no consumo de frutas e verduras. Pelo menos é o que diz o IBGE. O brasileiro come, em média, 40 quilos de frutas por ano, 1/3 do que consomem os italianos, por exemplo. Também comemos bem menos verduras e legumes do que os europeus. Apesar disso, aumenta o número de pessoas interessadas no poder dos alimentos. Você está interessado apenas na cebola, mas acaba levando junto um monte de flavonoides. Quem olha para o tomate nem desconfia. Aqui dentro está cheio de licopeno. Couve-flor, repolho e também brócolis podem ser sinônimo de sulforafano. Mas calma, não estamos falando de comida contaminada, não. Essas substâncias com nomes estranhos existem naturalmente dentro dos alimentos. Conhecê-las melhor é hoje um desafio para os cientistas e o primeiro passo para uma dieta saudável. Muita coisa já se sabe. O sulforafano, encontrado no brócolis, no repolho e na couve-flor, nos protege contra o câncer. Ele estimula o sistema de defesa hepático, que é o nosso próprio sistema de defesa, para combater as células que vão se transformar em células cancerígenas. Os flavonoides que existem na cebola e também na cereja e nas uvas ajudam a reduzir os níveis de colesterol e impedem a formação de placas nas artérias. O licopeno encontrado no tomate é uma das maiores atrações entre as novas substâncias estudadas e merece a atenção, principalmente dos homens.
As pesquisas indicam que o consumo de 10 tomates ou 10 porções de molho de tomate por semana ajudaria a evitar o câncer de próstata. A nutricionista Lísia Kiel diz que o licopeno pode ter ainda outras funções. Alguns trabalhos realizados na Itália e no Irã, onde existe uma alta incidência de câncer de esôfago, onde os pacientes que já tinham esse câncer e consumiram uma dieta rica em tomate, rica e, consequentemente, em licopeno, tiveram uma redução de 40% nesse tipo de câncer do esôfago. O licopeno do tomate é um entre os mais de 600 carotenoides que existem na natureza. Eles aparecem na cenoura, na manga e, de uma maneira geral, nas frutas e legumes de cor amarela ou laranja. O mais conhecido é o beta-caroteno. Ele se transforma em vitamina A dentro do nosso corpo e é também um antioxidante, ou seja, evitaria câncer e colesterol. A ação do beta-caroteno está sendo estudada aqui no Departamento de Alimentos e Nutrição da USP. Pesquisadores induziram os ratos a ter câncer de fígado. Daqueles que receberam uma dose grande de beta-caroteno, apenas 25% desenvolveram a doença, enquanto que no outro grupo, 70% tiveram câncer. Esta foto da esquerda é de um fígado de rato com câncer. A da direita é de um fígado de rato sem câncer, protegido pelo beta-caroteno. Significa que para os seres humanos vai ser igual? Não, não significa justamente isso. Então, veja, o que a gente precisa tomar cuidado, e queria frisar, é que quantidades grandes de beta-caroteno, especialmente em fumantes, né, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente não recomenda a ingestão de suplementos. Suplementos de beta-caroteno. O que nós recomendamos é uma ingestão de uma dieta, de uma alimentação balanceada, equilibrada, em que você ingira bastantes frutas e hortaliças. Ou seja, o beta-caroteno viria naturalmente? Ele viria naturalmente. Do outro lado do planeta, os habitantes dessa ilha no sul do Japão também fazem da comida o melhor remédio. Os moradores de Okinawa são as pessoas que mais vivem no mundo, comendo peixe, algas, frutas e verduras. O Brasil recebeu muitos japoneses de Okinawa, gente que veio para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde plantar passou a ser a principal atividade. Depois de 3, 4 gerações, muitos imigrantes continuam vivendo desse trabalho na terra, mas muita coisa mudou na vida deles. Aqui estão longe do mar e longe também dos hábitos japoneses. A principal mudança foi na alimentação. Essa transformação é evidente na casa da família Aguena. Dona Emília se esmera nas carnes e a comida hoje já é bem mais brasileira. Da alimentação japonesa, restaram o broto de bambu e o arroz sem tempero. A gente não aguenta, porque já tem o costume, né? De comer carne, bastante carne, feijão, arroz. A diferença nos hábitos vai aparecendo aos poucos, de geração para geração. Os mais velhos são magros, os jovens, em geral, fortes, até demais. Quem come mais, gente nova ou gente mais velha? Gente nova. Gente nova come mais. Muito mais? Muito. E é muito diferente de como a senhora comia no Japão e agora aqui no Brasil? Diferente. Carne aumenta muito mesmo. A mudança trouxe consequências ruins para os descendentes de japoneses que vivem no Brasil. Aqui, eles morrem mais cedo do que no Japão. A partir dessa observação, uma equipe do Instituto de Geriatria da PUC de Porto Alegre iniciou uma pesquisa comparativa com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Desde 1991, os cientistas visitam Campo Grande e realizam exames na população de origem japonesa. Uma outra equipe faz o mesmo com os parentes que ficaram em Okinawa. Comparando os familiares que ficaram no Japão e familiares que emigraram para o Brasil, então foi constatado que teve diminuição significativa do consumo de peixe, de algas e produtos de origem de soja. E isso realmente assim, teve impacto na saúde, principalmente com o aumento de doenças isquêmicas do coração, tipo infarto agudo do miocárdio. Lúcia e Dona Paulina procuraram o Dr. Moriguchi quando ele esteve em Campo Grande. As duas têm problemas no coração e um dos irmãos de Lúcia morreu jovem, de infarto. Essa é mais uma família que trocou o peixe, as algas e os derivados de soja pela carne vermelha. Acho que a única comida japonesa que a gente comia mesmo era assim, uma sopa de miso, né?
O shoyu a gente usa até hoje. E peixe? Muito pouco. O que tem no peixe e na alga que faz bem para a saúde? Bem, primeiro são as gorduras ou ácidos graxos do grupo ômega 3. Né? Essas gorduras do grupo ômega 3 têm um impacto muito positivo na prevenção de doenças cardiovasculares. E segundo seria uma substância chamada taurina, que é um aminoácido que existe nos produtos de origem marinha. E essa substância, esse aminoácido taurina, também tem um efeito muito positivo na prevenção de doenças cardiovasculares. Tatsuya é um descendente de japoneses que quer voltar às origens. Nem parece que tem 52 anos. Faz exercícios regulares e se cuida na hora de comer. Quando tem tempo, vai a uma feira conhecida em Campo Grande. Nas barracas, japoneses e brasileiros vendem o soba, uma especialidade japonesa, ao lado de espetinhos de carne e da nossa famosa dobradinha. Dona Maria, proprietária da barraca, gosta mesmo é de comida brasileira. Será que não é bom comer peixe também? Enjoativo, né? Você come uma vez, 2 vezes é bom, mas depois enjoa. Você prefere carne? Prefere carne. Tatsuya já é mais cuidadoso, não abre mão do seu lado japonês. O que o senhor já comprou aí? Eu já comprei queijo de soja. O senhor costuma comer queijo de soja e o queijo normal de... Dificilmente eu como queijo normal. Geralmente eu como queijo de soja. Por quê? Porque é mais saudável, né? Muito mais saudável. Ele é um alimento de baixa caloria, ele tem bastante cálcio, ele também inibe parcialmente a absorção de colesterol pelo intestino. Os japoneses teriam coisas boas para trazer para a nossa alimentação. Agora, o brasileiro tem coisas boas também? Acredito que sim. O arroz e feijão do Brasil, não feijoada, arroz e feijão, acredito que seja um alimento que deve ser exportado para todo mundo, porque realmente é extremamente saudável. O senhor diria que a alimentação ou os alimentos podem curar? Olha, se eu puxar, vamos dizer assim, se eu forçar um pouco a expressão, talvez eu possa dizer isso, que os alimentos podem curar. Mas acho que eu diria que os alimentos fazem parte de um processo, que é o hábito saudável de vida, que pode curar e prevenir doenças. O Brasil experimenta comida que promete saúde. Daqui a pouco, teste. Leite e ovos para prevenir as doenças do coração. Será que eles contêm mesmo as substâncias que anunciam no rótulo? Você usaria o vinagre com vitamina C? Veja a seguir. Em cima da hora, com você todos os dias, sempre no começo de cada hora. Jornalismo dinâmico, a notícia no momento certo. Somando informações para você se manter sempre atualizado com os últimos acontecimentos. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. Review. Você escolhe. A Globo News exibe. Milênio com a física brasileira Ângela Vilela Olinto. Ela dá voltas ao mundo fazendo conferências e já publicou mais de 30 trabalhos científicos. Lucas Mendes entrevista a professora e pesquisadora do Departamento de Física da Universidade de Chicago. Review, neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde.
Alimentos que chegam às prateleiras vendendo a ideia de mais saúde. No Brasil, a novidade começa a aparecer agora nos supermercados. Em países como o Japão, os consumidores já ouvem falar nisso há algum tempo. São chamados alimentos funcionais, ou seja, enriquecidos com substâncias que podem melhorar nosso metabolismo. Entre os que já estão sendo vendidos no Brasil, alguns tipos de leite e ovos. Tanto o leite quanto os ovos possuem um componente especial chamado ômega 3. É um ácido graxo poliinsaturado, presente nos peixes de água fria, nas algas e nos óleos de soja e canola. Ao contrário das gorduras saturadas, aquelas de origem animal que existem, por exemplo, na carne vermelha e na manteiga, o ômega 3 é uma gordura boa para a saúde. Ajuda a controlar o colesterol, reduzindo o risco de doenças do coração. O ômega 3 é misturado no leite através de um processo industrial. No caso dos ovos é diferente. As galinhas não têm nada de especial. O segredo está na ração que elas comem. Os criadores adicionam à ração comum um composto de óleo de peixe e algas, rico em ômega 3. Da ração, o ômega 3 passa para as galinhas e depois para os ovos. A técnica é importada do Japão, mas por enquanto, apenas 1% dos ovos consumidos no Brasil contém ômega 3. Em outros países já é muito mais. Sim, nós temos nos Estados Unidos de 10%, no Japão já a 30% do consumo total. A nosso pedido, a USP analisou as marcas de leite e alguns dos ovos com ômega 3 vendidos no Brasil. E, de fato, eles contêm o produto anunciado. Significa que as pessoas podem sair comendo ovo à vontade? Não significa que pode, o pessoal possa comer ovos à vontade, porque assim mesmo tem o colesterol. Mesmo tendo uma quantidade menor de colesterol, ainda é uma fonte rica em colesterol. No caso do leite, quanto a pessoa precisa tomar para ter um consumo adequado de ômega 3? Se a única fonte de ômega 3 for o leite, a necessidade de 1 ou 2 litros diários, dependendo da marca que a pessoa está consumindo. Curar é uma palavra proibida nos rótulos dos alimentos funcionais. A comida, segundo os cientistas, não tem o poder de eliminar uma doença já instalada. Um alimento pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. Isso é perfeitamente aceitável. Mas dizer que ele cura é muito difícil. Mesmo dizer que ele previne uma doença é muito difícil. Eu vou dar o exemplo de doenças cardiovasculares. Um problema no coração depende do tipo de vida, se você fuma, se você bebe, do tipo de alimentação, do patrimônio genético que você tem. Então não se pode dizer que só alterando a dieta ou alterando um alimento ou a proporção de ácidos graxos vai prevenir, ou seja, vai evitar o teu infarto. Ricardo e Alessandro são irmãos, nem parece. Um pesa 75 quilos e o outro apenas 41. Ricardo tem 17 anos, mas não consegue ganhar peso. Chega a usar uma roupa em cima da outra para parecer mais gordo. O que você gosta de fazer, Ricardo? Praticamente mais ouvir música, metal e videogame. Filme, terror, bem por aí. Comer que é bom? Nada. Difícil. Você gosta de comer carne? Se puser um bife assim no seu prato, você come? Não como. Por quê? É difícil, assim, eu pensar que o bicho acabou de morrer ali. Daí eu não tenho muita vontade de comer. Carne no prato de Ricardo, só disfarçada de salsicha. Para engordar, agora ele está começando a usar um composto receitado pelo médico. Ele mistura o produto na comida, né? Então eu faço com molho, procuro colocar um caldo e aí ele gostou. O composto que Ricardo usa misturado na comida foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição Humana e Alimentos da Escola de Agronomia da USP em Piracicaba, a Exalc. Rico em proteínas, minerais e vitaminas, ele fortalece o sistema imunológico. Agora substitui a alimentação? Não, a pessoa ela vai, como eu sempre digo, continuar com a alimentação, mas ela vai ter que tomar, dependendo do caso, né, a gente indica até 6 vezes ao dia, em pequenas quantidades, associado a um leite, a um iogurte ou a uma sopa, para que ela possa, então, ter reabilitado o seu peso.
Daqui do laboratório da Exalc estão saindo pesquisas importantes para a produção de alimentos funcionais no Brasil. Os cientistas passam meses, às vezes anos, analisando um alimento. O objetivo é isolar o princípio ativo que pode trazer benefícios para a nossa saúde. Isso está sendo feito com o feijão guandu. A tese dos pesquisadores é de que há substâncias dentro desse vegetal que ajudariam a reduzir o colesterol e a glicose no sangue. Por que pesquisar tão a fundo assim a composição de um alimento? Se desse certo, vamos dizer que ele reduz o colesterol, não poderia comer feijão guandu? É, por isso que nós estamos procurando investigar quais são esses princípios, porque de repente você teria que comer 1 quilo de feijão para você ter esse benefício. Então nós procuramos daí isolar esse princípio e fazer um produto com esse princípio que possa trazer esse benefício para a pessoa. Além do feijão guandu, o laboratório está testando a eficácia de uma farinha de manga no controle da glicose no sangue. Se funcionar, poderá ajudar as pessoas com diabetes. Mas o estudo ainda está sendo feito com ratos. Outro produto, este em fase final, já quase pronto para ser comercializado, é o vinagre com acerola. Ele tem 300% a mais de vitamina C do que o vinagre comum. Quer que eu te sirva, filho? O vinagre com acerola, que já está sendo testado por algumas famílias, é o que se pode chamar de tempero funcional. Ângela é relações públicas e tem cuidados especiais com a dieta. Come muita verdura e carne de soja e já adotou o vinagre com acerola. É uma maneira de você garantir que tem vitamina C na sua alimentação. Exato, Além do que, se você tiver uma gargantinha irritada e tal, ele funciona com a maravilha. Porque vinagre, qualquer vinagre é ótimo, né? Para certas medidas caseiras, né? E este com mais vitamina C é excelente. E o gosto dele é agradável? É, muito agradável, é um vinagre suave, é um pouco frutado, né? Leve. Quando eu uso o vinagre, eu não uso nem sal, nem outro tempero, porque a salada fica mais leve. E eu não gostava de vinagre. E esse aqui eu passei a usar. Mas o vinagre a gente usa em pequena quantidade na salada. Isso Exatamente. É suficiente para nutrir as pessoas de vitamina C? Pois é, Rodrigo. A gente está para definir realmente qual a dose que seria necessária para se obter os efeitos benéficos. Então, provavelmente, nós vamos recomendar o uso do vinagre não somente nas saladas, mas no preparo de outros pratos também. E por que não, às vezes, ingeri-lo uma pequena quantidade puro, entendeu? Uma colherzinha de manhã de vinagre. Exatamente, como se fosse um remédio para prevenir doenças e melhorar a sua saúde. Quem tem medo dos transgênicos? Por que o país que plantou o milho modificado geneticamente agora só pensa em comida natural? Veja a seguir. A cada hora, a informação. Você acompanhando todos os acontecimentos do Brasil e do mundo. Num jornal ágil, objetivo. Em cima da hora. Diariamente, no começo de cada hora. A Globo News na internet. Para acessar o nosso site, digite www.redeglobo.com.br/Globonews. Você encontra a grade de programação da semana, com os dias e horários das atrações, além de coberturas especiais e atuais dos principais acontecimentos. Clicando nos programas, você vai saber o que vai ao ar no dia. E pode participar, enviando perguntas para o Espaço Aberto com Alexandre Garcia e o N de Notícia com William Bonner. Você também encontra os colunistas do Ponta Corrente, o consultor Valdez Ludwig e o antropólogo Luiz Almeida Marins, debatendo temas importantes para o seu crescimento. No Review, a oportunidade de votar no programa favorito que você gostaria de rever. Globo News na internet. Quem está fora do país, acessa a programação ao vivo, em tempo real. Vamos descobrir todas as regiões do nosso país. Conhecer um povo acolhedor com mesa deliciosa.
as tradições e costumes, a arte feita com simplicidade. Um cenário deslumbrante para desafios e aventuras. Vinha Brasil com Celso Freitas. Segunda a domingo, 7h30 da noite. Cinco e meia da manhã, segunda-feira desta semana, o grupo ecológico Greenpeace invade e destrói uma plantação experimental de milho do governo britânico. As plantas eram transgênicas, modificadas geneticamente em laboratório. A violência do Greenpeace é o sinal mais recente da preocupação dos europeus com a qualidade dos alimentos. Os consumidores estão estressados. Primeiro foi a doença da vaca louca. Os ingleses foram surpreendidos com a notícia de que a carne vendida nos açougues não era segura. 40 pessoas podem ter morrido em função da epidemia. No mês passado foi a vez da galinha, do porco, do leite. Ração contaminada por dioxina pôs a Bélgica em pânico. Assim como aconteceu na Inglaterra, o governo sabia do problema e escondeu dos consumidores. Até o famoso chocolate belga foi posto na lista dos alimentos suspeitos de contaminação. Com tantos sustos, não é à toa que o europeu esteja se voltando cada vez mais para os alimentos naturais, que aqui na Inglaterra são chamados de orgânicos. Eles são feitos sem pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos ou aditivos. É a pureza que está na moda. As grandes redes de supermercados aderiram à nova moda e abriram seções com comida orgânica. A produção de alimentos naturais saiu do artesanato. Virou um negócio grande e lucrativo, com associações e selos de garantia de que os produtos vêm de fazendas orgânicas. Eastbrook é uma das maiores fazendas orgânicas da Inglaterra. Produz trigo, batata, tem criação de vacas, ovelhas e porcos. Helen Browning começou a montar a fazenda há 13 anos. Implantou o rodízio de lavouras, diversificou a produção e criou pastagens naturais. As ovelhas crescem em pastos de trevo sem o envolvimento de qualquer produto químico. A fazenda ficou mais bonita. Voltaram os insetos que mantêm o equilíbrio ecológico e os pássaros selvagens retornaram em grande quantidade. Helen está convencida. Sem ambiente protegido não há solo sadio, nem alimento de qualidade. É muito importante manter a biodiversidade, diz ela. E igualmente é fundamental cuidar bem da terra. Essa é a tarefa principal do fazendeiro. O preço de se fazer um produto natural é alto. Ao desistir de usar herbicidas, uma fazenda orgânica como esta precisa contratar um exército de gente para tirar as ervas daninhas uma a uma à mão. O trabalho é feito por estudantes em férias e trabalhadores temporários, que recebem R$500 por semana. A criação de corte também sai mais cara, porque os animais não são confinados. Eles engordam mais devagar e são bem tratados. Muita gente na Europa e particularmente na Inglaterra, diz Helen, está deixando de comer carne porque se preocupa com o tratamento cruel dos animais. São pessoas dispostas a pagar muito mais pela carne que sabem que vem de animais que foram bem tratados. Além disso, animais felizes tendem a ser mais sadios. Você não precisa aplicar drogas. Nós não usamos antibióticos ou hormônios. Este pub ao lado da fazenda vende hambúrguer feito com a carne natural da fazenda de Helen. O bacon também veio de lá. Keith, o dono do pub, diz que este hambúrguer custa o dobro do hambúrguer normal, mas o sanduíche é muito mais saboroso e é um sucesso de venda. Helen gosta dos porquinhos. Eles são brilhantes. Eu amo esses porcos. Eles são muito divertidos, diz ela.
Quando estava na escola de agricultura e vi porcos pela primeira vez, eles estavam presos no escuro, gritando. Eu fiz a promessa de criar um rebanho completamente natural e feliz e mostrar para o mundo que você pode ganhar dinheiro fazendo isso. Helen é pioneira de uma ideia que veio para ficar. Em 10 anos, de 20% a 30% das fazendas europeias vão ser orgânicas. E aqui no Brasil, uma dieta cheia de novidades está mudando a história de um grupo de velhinhos. Gente que está comendo melhor e gastando bem menos com remédios. Cheiro, cor e principalmente um sabor agradável. Estes senhores e senhoras são de uma época em que a saúde dependia do gosto amargo dos remédios ou de complementos alimentares, como os óleos de rícino e de fígado de bacalhau. Agora, a vida pode ser saudável e saborosa ao mesmo tempo. É uma questão de combinar os alimentos de maneira inteligente. Tá mais leve, tá mais sem coisa, tempero forte, né? Pra mim tá bom. Balanceada. Não está fazendo mal para ninguém mais. E agora está excelente a comida, está uma beleza. A alimentação deles mudou há pouco mais de 6 meses. Foi quando os pesquisadores da Exalc, a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, da USP, decidiram propor um novo cardápio para os idosos que moram aqui no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Um cardápio com menos carnes gordurosas e mais peixes, aves, legumes e verduras. Com o cardápio alterado, o Lar dos Velhinhos passou a gastar um pouco mais com a comida. São mais de 600 refeições por dia. Mas, ao mesmo tempo, uma outra mudança decisiva. Nos últimos meses, caíram as despesas com remédios, mostrando que a dieta balanceada é o primeiro passo para uma vida saudável, seja qual for a idade. Ainda que não tivesse havido mudança no preço das coisas, houve mudança na saúde. E isso é o mais importante, né? O Lar dos Velhinhos abriga 360 pessoas. É como se fosse uma cidade. Os que podem pagar vivem em chalés e ajudam a sustentar os quase 200 velhinhos que moram nos pavilhões. Mudar a alimentação em busca de uma saúde melhor. Esse é o objetivo no Lar dos Velhinhos. Um caminho nem sempre tranquilo para quem se acostumou a outros hábitos que às vezes deixam saudade. Para mim, tinha que ser mais forte. A senhora queria uma comida um pouquinho mais forte? Com gordura de porco, com carne de porco. Tiraram tudo isso, é? Tiraram a carne de porco? Não pode dar, cada pessoa. Mas tá bom, tá ótimo. Agradeço muito a Deus por tudo isso. Alimentos que funcionam como remédios. O pozinho milagroso que ajuda quem tem câncer a combater os efeitos da radiação. E a margarina anticolesterol. Veja daqui a pouco. Ela queria ser advogada, mas foi descoberta dançando numa discoteca da Alemanha. Cláudia Schiffer, uma das modelos mais bem pagas do mundo. Almanac, neste sábado, 00:30. A greve dos caminhoneiros. Por que dependemos tanto dos caminhões? E a crise comercial entre Brasil e Argentina. Temas do Globo News Painel, com Ernesto Palha, neste sábado, 11:00. A mãe foi guerrilheira, o pai, um nome que entrou para a história. Ela escolheu a medicina, a trajetória, as lembranças e os sonhos de uma cubana. A Leida Guevara Marte, a filha de Che Guevara. Espaço aberto com Chico Pinheiro, neste sábado, 21:30. Review, você escolhe. A Globo News exibe. Milênio com a física brasileira Ângela Vilela Olinto. Ela dá voltas ao mundo fazendo conferências e já publicou mais de 30 trabalhos científicos. Lucas Mendes entrevista a professora e pesquisadora do Departamento de Física da Universidade de Chicago. Review, neste sábado, 10:30 e 4:30.
O antigo segredo da força na latinha de espinafre. Hoje o segredo vem em frascos enormes. São os novos combustíveis para o corpo humano. Alimentos e bebidas incrementados com pozinhos de proteína. É com eles que Kathleen Wiskan reforça o suco nos dias mais puxados. Quando descobriu que tinha câncer de mama, ela resolveu mudar os hábitos alimentares. Os sucos com proteína ajudaram Kathleen a enfrentar os efeitos colaterais da radiação e a recuperar a energia. Foi esta ideia que transformou uma pequena fábrica de queijos em Idaho numa indústria milionária. Aqui eles passaram a tirar toda a proteína do soro do leite, que antes ia para o lixo. Em um ano, a empresa vendeu 500 toneladas da proteína para fabricantes de iogurtes, gelatinas e biscoitos. E fazem mais testes. As vacas são vacinadas para produzirem proteínas com altas doses de anti-inflamatórios. Eles também pesquisam proteínas específicas, que serão usadas em alimentos para quem faz hemodiálise ou sofre de hipertensão. A proteína em pó faz parte do novo filão da indústria alimentícia americana. Comidas com algo mais, alimentos que também funcionam como remédios. A nutricionista do Hospital Columbia Presbyterian, Vaida Karmali, nos mostra como a preocupação com a saúde está chegando ao supermercado. Faz tempo que sucrilhos enriquecidos com fibras, cálcio e aveia lotam as prateleiras. Mas agora a novidade é que até bolos e lasanhas congeladas trazem na receita o psyllium, uma fibra que, segundo o governo americano, é boa para o intestino e reduz o nível de colesterol no sangue. No país em que 21 milhões de habitantes têm problemas cardíacos, brigar contra o colesterol alto é uma necessidade. Só que os americanos não querem parar de comer o que gostam. A saída é manter o sabor e alterar o produto. Segundo a nutricionista, estas novas margarinas têm extrato de soja. Reduzem o colesterol se o paciente adotar uma dieta saudável. Não adianta comer gordura à vontade e, na hora do pão com manteiga, usar as novas margarinas. Mary Krivanik tem 76 anos. Há 4 fez uma angioplastia. Agora o médico vive de olho no nível de colesterol dela. Mary está testando as novas margarinas há uma semana. A dieta mudou, mas nem tanto. De vez em quando ela mata a saudade dos ovos mexidos. Colesterol puro preparado com margarina anticolesterol. É a maior preocupação dos médicos, que os alimentos funcionais tornem o consumidor ainda mais preguiçoso na hora de fazer dieta. No hospital da Universidade de Nova York, a nutricionista Samantha Heller coordena um programa para cardíacos. Eles fazem exercícios monitorando a pressão e conversam sobre a dieta alimentar. Ela acha que as margarinas anticolesterol até funcionam, mas critica a nova tendência. Já estão misturando erva de São João em sucos e sopas para combater a depressão. Mas ninguém sabe qual é o resultado da mistura da erva com os remédios antidepressivos. A nutricionista acha que a indústria alimentícia descobriu como ganhar mais dinheiro. Esse produto, por exemplo, é usado para restabelecer a flora intestinal de quem teve diarreia. Só que muitas mães acreditam que misturando na comida dos filhos todo dia, as crianças não vão ter diarreia. É gastar dinheiro à toa. Mas a indústria dos alimentos funcionais está apenas começando. É o que acredita a nutricionista Vaida Karmali. A melancia, por exemplo, tem essa cor avermelhada por causa do licopeno, um antioxidante ótimo para combater o câncer de próstata. Os cientistas ainda não sabem se ele age sozinho ou combinado com vitaminas da melancia, mas estão estudando. Quando descobrirem, vão poder injetar licopeno em outros alimentos e vender para quem precisa combater o câncer de próstata. Até chegar lá, vale o antigo conselho: coma muitas frutas, legumes e verduras. E preste atenção no colorido do prato. Quanto mais variado, melhor.
Tony acredita que a democracia é o sistema mais controverso no mundo. Tony Benn é ideólogo do Partido Trabalhista Britânico, parlamentar há meio século. O pensamento de um político que tem fé no socialismo e discorda da terceira via, uma proposta de governo para além dos conceitos de direita e esquerda. Milênio, com William Vac, nesta segunda, 11 da noite. Eles passam o dia inteiro atrás de curiosidades, dramas e de qualquer fato que chame a atenção da cidade e que renda algum dinheiro. Vamos falar da vida do cinegrafista amador. São centenas na cidade de São Paulo. Alguns, como Enio Tadeu Zenesi, mesmo desempregados, vivem exclusivamente de vender notícia. Espaço Aberto, com Caco Barcelos. Reapresentação nesta segunda, 9h30 da noite. Há 10 anos, o arquipélago de Fernando de Noronha foi reintegrado ao estado de Pernambuco. A principal de Fernando de Noronha são mais 21 ilhotas. Fernando de Noronha fica a 520 quilômetros da costa de Recife, a capital de Pernambuco, e a 350 quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. O solo do arquipélago é de origem vulcânica. O arquipélago é formado por uma cadeia de montanhas submersas. Fernando de Noronha foi descoberto em 1503 por Américo Vespúcio e doado um ano depois ao fidalgo Fernando de Noronha. Foi a primeira capitania hereditária da coroa portuguesa no Brasil. O arquipélago já foi território federal e até base militar americana na Segunda Guerra Mundial. Na ilha de Fernando de Noronha, chegou a funcionar um presídio político por volta de 1938. Fernando de Noronha tem história e ecologia, ambas em estado de urgência para não se tornarem lamentáveis lendas. A beleza do arquipélago tenta sobreviver à invasão de habitantes e ao turismo desordenado. Atualmente, cerca de 2.000 pessoas vivem na ilha de Fernando de Noronha. Apenas 25% são de nativos. A infraestrutura suporta apenas 420 turistas por mês, mas o arquipélago recebe até 1.000 deles em feriados especiais. Há 10 anos foi criado o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. É uma área de preservação ambiental que ocupa 70% dos 122 quilômetros quadrados do arquipélago. O parque está quase todo submerso nas águas do Oceano Atlântico. A riqueza é imensa. Nestas águas cristalinas está o mais extenso recife de coral do Brasil. Aqui, a fauna marinha se sente protegida para viver e se reproduzir. Em Fernando de Noronha nadam livres tubarões e golfinhos. Os golfinhos têm uma baía onde se exibem, vivem e procriam em paz. Numa região onde convivem em harmonia temíveis tubarões e adoráveis golfinhos, falta a mesma disposição das pessoas. Start. Uma das mais completas coleções de arte brasileira do século XIX. Bianca Ramoneda mostra o acervo da família Geyer, que foi doado para o Museu Imperial de Petrópolis. No Museu de Arte Moderna do Rio, os livros do artista plástico Valtércio Caldas. 20 peças criadas ao longo de 30 anos de carreira. Um livro, para mim, é uma espécie de abismo. Talento jovem para a música. O balanço dos moleques sem concerto. Do povo oprimido nas vilas, favelas. Start, nesta terça, 11 da noite. Globo Rural. Reapresentação na Globo News, domingo, 5h05 da tarde.
A mãe foi guerrilheira, o pai, um nome que entrou para a história. Ela escolheu a medicina, a trajetória, as lembranças e os sonhos de uma cubana, Aleida Guevara Marte, a filha de Che Guevara. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. Ela queria ser advogada, mas foi descoberta dançando numa discoteca da Alemanha. Cláudia Schiffer, uma das modelos mais bem pagas do mundo. Almanac, neste sábado, 00:30. A greve dos caminhoneiros. Por que dependemos tanto dos caminhões? E a crise comercial entre Brasil e Argentina. Temas do Globo News Painel, com Ernesto Palha, neste sábado, 11 da noite. As ideias para um mundo globalizado. As tendências da economia. Conta corrente especial. Todo sábado, 1h30 da tarde e 8h30 da noite.